Fala galera, Oppenheimer é um baita filme, todo mundo já sabe. Até o momento é a terceira maior bilheteria do ano. E agora a gente vai analisar o filme, como sempre, evitando ao máximo os spoilers e passar para vocês a minha opinião. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos para vocês toda semana. Beleza? Feito o jabá, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Deixa eu dar um contexto rápido para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos descobriram que os bigodistas do Adolfinho estavam desenvolvendo uma bomba atômica. Com isso, eles iam vencer a guerra na Europa e com certeza mirariam na América logo depois. Se isso tivesse acontecido, provavelmente a gente ia estar falando alemão nesse momento. Só que isso não aconteceu, porque o governo americano juntou as melhores mentes que tinha na época para ultrapassar os alemães na corrida armamentista e colocaram J. Robert Oppenheimer para cuidar do serviço. Julius Robert Oppenheimer é o cara que mudou o mundo. A minha geração e a dos meus pais já nasceu em um mundo impactado pelo trabalho dele e dos gênios que faziam parte do Projeto Manhattan. Para nós, o mundo em que a gente vive dentro dos seus limites é absolutamente normal, dentro do contexto em que a gente cresceu. Mas agora imagina, só imagina que o mundo mudou da noite para o dia. A balança de poder mundial trocou de lado num estalar de dedos. Foi exatamente isso que Oppenheimer fez quando criou a bomba atômica. Ele mudou as vidas de todos na Terra. Parece muita coisa, né? Só que não é. Embora ele tenha criado uma arma terrível, a tecnologia que ele e os outros cientistas desenvolveram nos serve até hoje de muitas formas. Em muitos lugares, por exemplo, a energia nuclear é a única opção de geração de energia elétrica. Muitos avanços da medicina, como por exemplo tomografia computadorizada, só foram possíveis graças à tecnologia que começou a ser desenvolvida em Los Alamos nos anos 40. Dito isso, vamos analisar o filme por partes. Roteiro, direção, produção e elenco. Bora lá. Roteiro. Aqui a gente vai falar um pouco mais do que normalmente a gente fala, tá? Oppenheimer não é um filme de ficção científica e nem um filme sobre ciência. Apesar de tudo se passar através do desenvolvimento de pesquisas de física quântica, partículas subatômicas e tal, Oppenheimer é um drama histórico e político. Basicamente tem três partes e o desenvolvimento do filme não é linear, ele vai avançando e retrocedendo à medida que o tempo passa e vai contando a história. A primeira parte mostra um Oppenheimer jovem que está engatinhando em descobertas sobre as novas possibilidades do estudo das partículas. A segunda parte mostra o cara no auge da carreira, quando ele é escolhido para liderar o Projeto Manhattan, um dos maiores saltos científicos da humanidade naquela época, a criação da bomba atômica. A terceira parte é o julgamento de reputação a que ele foi submetido. Depois de toda a contribuição que o cara deu para o governo americano, depois que a criação dele deu a vitória na guerra para o lado dos americanos, né, para os aliados, ele teve a vida dele vasculhada, devassada num julgamento político que questionava a lealdade dele com a América. O foco do roteiro é no ser humano, no caso, o próprio Oppenheimer. No talento, nas fraquezas, nas qualidades, na genialidade e nos dramas pessoais dele. Fazendo isso, o roteiro desenvolve o personagem de uma forma única, inclusive como ser humano, que talvez seja o aspecto mais desenvolvido. O filme tem uma timeline de muitos anos, atravessando décadas da vida do protagonista. Ele foi pioneiro no campo de estudos dele e fez muito pelos Estados Unidos como cientista. Depois ele foi totalmente descartado e questionado. Isso cobre décadas da vida do Oppenheimer. Ele vive o tempo inteiro um debate incessante contra a própria consciência. Desenvolver uma arma de destruição em massa, e a esposa, abandonar a amante com problemas psicológicos, deixar o filho com amigos, porque nem ele nem a mulher têm paciência para cuidar de uma criança. Oppenheimer é um ser contraditório, e o fim dele também foi contraditório. Ele desenvolveu a mais poderosa arma do planeta, mas não queria matar nenhum inocente. Foi um dos caras mais importantes para os Estados Unidos na Segunda Guerra, e terminou incriminado e abandonado pelo governo. Talvez a maior contradição da vida dele tenha sido criar a arma de guerra definitiva buscando a paz. Depois da cena do teste da bomba, o ritmo do filme sofre uma queda. Na minha opinião, isso foi feito de propósito, já que a gente precisava sair daquele estado de excitação que a gente estava esperando ver a explosão, para ir para algo mais moroso, mas igualmente estimulante, o julgamento. Definitivamente é uma parte que faz sentido e é necessária.
Ainda mais se a gente lembrar que o Oppenheimer foi um cara extremamente importante na história comparado com o deus Prometeu. E a jornada de Oppenheimer é toda parecida com o Prometeu mesmo. Aliás, o filme é baseado no livro American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kay Bird e Martin Sherwin. Para quem não sabe, Prometeu foi o deus que deu o fogo dos deuses para a humanidade, e foi punido por isso pelos outros deuses. Nesse caso aqui, o Oppenheimer deu a bomba atômica, que tem o potencial de destruir um mundo inteiro. Se a gente for analisar, tem mesmo. Muita gente aprende na escola que a bomba é uma super arma de guerra. O filme deixa muito claro que ela é bem mais do que isso. A bomba atômica é uma arma política. Ela tem a função não só de destruir, mas sim de mandar um recado bem claro para o mundo inteiro. A gente tem uma bomba. Vamos conversar? E a corrida das armas nucleares era uma forma dos lados opostos da guerra se posicionarem. De certa forma, a bomba era necessária, não para ser usada como arma, mas como um poderoso dissuasor. É a teoria da destruição mútua assegurada. Sim, isso existe. Se eu tenho uma arma capaz de destruir o meu inimigo e o meu inimigo tem uma arma capaz de me destruir, vamos evitar a todo custo usar essas armas. Pois não vai haver um vitorioso nisso. Direção. Christopher Nolan sendo Christopher Nolan. É o que você vê na tela. Você consegue ver tudo dele ali. Oppenheimer é mais uma vez um filme intenso. Oppenheimer tem 3 horas de duração que envolvem a gente de um jeito que tu não vê o tempo passar. Nolan conseguiu de novo. Ele fez igual com Interestelar. Só que agora com uma história baseada em fatos reais e personagens históricos. A impressão que ele passa é que nesse filme ele atingiu um nível completamente novo no que tange a direção. Ele mudou a forma como conduz a história, adicionou elementos que ele normalmente não usa. Mas o que o Nolan realmente fez foi dar uma perspectiva humana para esse filme. É função do diretor perceber as nuances de cada personagem com relação a seus atores. Teve cena que a gente quase ouvia os pensamentos do Oppenheimer e ele não falava nada. Não teve nenhum momento em que eu duvidasse que ele estava angustiado. Mas enquanto o Oppenheimer é um personagem totalmente construído, os coadjuvantes desse filme ficaram muito, mas muito rasos. Tanto que a gente vai falar só de 3 atores na parte de elenco. Durante o filme a gente tem uns detalhes técnicos onde a gente vê claramente a assinatura do Nolan como diretor. Os diálogos são muito fortes, do tipo que a gente quer ouvir, isso mantém a gente preso no filme. Não é um filme exageradamente expositivo. A gente não sai do cinema entendendo física quântica. O Nolan não explica muito, mas ele arrasta a gente para dentro da situação para ver como as coisas aconteceram. Produção. Fora as cenas das partículas quânticas e da bomba explodindo, Oppenheimer é um filme realista, pé no chão, de closes no rosto dos personagens e com um visual bem caprichado. A trilha e os efeitos sonoros são ótimos e jogam a gente cada vez mais para dentro do filme. Em algumas cenas, a sonoplastia era tão perfeita, tão boa, que fez a gente sentir o desespero e a angústia que o Oppenheimer sentia naquela cena. Elenco. Oppenheimer não tem uma dedicação nem laços muito fortes com ninguém. Ele é um personagem muito autocentrado. Então faz sentido que os outros personagens não sejam mais desenvolvidos, porque o próprio Oppenheimer não gasta tempo desenvolvendo relações profundas com os outros personagens. Isso faz com que os demais não fossem devidamente desenvolvidos. Assim a gente vai analisar apenas os 3 personagens principais. Emily Blunt, a esposa de Robert Oppenheimer. Uma mulher forte, mas que não parecia ter muita certeza do que queria na vida. Afinal, ela já estava no 3º ou 4º casamento quando conheceu o cara. O filme não mostra ela como uma pessoa responsável, já que, como mãe, por exemplo, ela não tinha nem paciência para cuidar do próprio filho e obrigou o marido a entregar a criança para amigos cuidarem quando começava a chorar. Blunt está simplesmente transformada nesse filme. A forma como a personagem dela lida com a situação no julgamento do marido quase compensa a irresponsabilidade com o filho. Quem viu a atriz em Um Lugar Silencioso quase não reconhece. Eu vou dizer, prestem muita atenção no desempenho dela na hora do julgamento. Fantástico. Robert Downey Jr. O ambicioso Lewis Strauss é interpretado pelo nosso velho Homem de Ferro. Downey se entrega ao papel. É de longe o mais competente dos 3 atores principais. Eu não duvidaria se ele fosse indicado ao próximo Oscar. A flutuação das expressões, a forma como elas alternavam, muitas vezes na mesma frase, só mostra o quanto Downey evoluiu como ator desde que retornou ao estrelato. Se em Homem de Ferro ele meio que interpretava ele mesmo, aqui ele colocou para fora as mesmas habilidades que ele mostrou ao mundo quando fez Chaplin. Cillian Murphy. Eu vou ser bem honesto, nunca gostei dele.
Conheci o Cillian em Batman Begins, depois vi o trabalho dele em Peaky Blinders e, sinceramente, eu não consigo ver ele como um ator de grande expressividade. Aliás, para mim, ele é muito limitado no que tange as capacidades de atuação. É sempre a mesma cara, sabe? Não, parece que não muda. No entanto, a gente tem que dizer que aqui ele conseguiu passar as nuances de emoção que precisava. Ele atuava de forma silenciosa. Verdade seja dita, quase todas as cenas ele aparecia com a mesma expressão de assombro. De vez em quando parecia que dava uma câimbra em um dos músculos do rosto e aí ele sorria. A postura corporal dele estava muito parecida com as imagens que a gente encontra do Oppenheimer real. Então, apesar das limitações dele, ele realmente fez um bom trabalho. Conclusão: Oppenheimer é um drama histórico e político. Conta a história da criação da maior arma de todos os tempos e do homem por trás dela. É um filme envolvente que nos mantém presos à história durante quase todo o tempo. Nolan conta a história de uma forma diferente, e isso faz com que a gente se atenha a ela. É o melhor filme que eu já vi? Definitivamente não, mas leva uma nota 8,5. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, me conta o que você achou do filme, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.